Quando o corpo silencia. O que acontece quando o sexo deixa de fazer parte da vida? Voz narrativa. Tom reflexivo, maduro e envolvente. Há silêncios que falam mais alto que 1000 palavras. E há silêncios do corpo que gritam, mesmo quando ninguém ouve. O ser humano não é feito apenas de carne, ossos e hormônios. Somos feitos de histórias, de toques que não vieram, de desejos que não foram atendidos, e de carícias que o tempo apagou. Quando um homem ou uma mulher se afastam do ato sexual por um longo tempo, o corpo não simplesmente desliga, essa função ele transforma esse silêncio em sinais. Às vezes sutis, outras ensurdecedores. O corpo do homem é em abstinência. O corpo do homem, desde cedo, é ensinado a desejar. Mas o que poucos percebem é que, quando o desejo não encontra vazão, ele não desaparece, ele se recalcula. Com o tempo, a falta de atividade sexual pode diminuir a produção de testosterona, aquele hormônio, e não só regula o desejo, mas a própria vitalidade masculina. Um homem pode começar a se sentir mais cansado, menos motivado, mais irritado, ainda que não saiba por quê. É como se a alma pedisse algo que ele não soubesse nomear. As ereções espontâneas se tornam mais raras. O fluxo sanguíneo diminui e até o tônus dos músculos penianos pode ser afetado. A natureza é sábia o que não é usado. Ela recalibra. O corpo economiza energia. Se não há prática, o sistema desacelera. Nos sonhos, o inconsciente pode tentar compensar. Poluições noturnas acontecem principalmente em homens mais jovens, com um grito silencioso do corpo pedindo liberação. Mas o que dá mesmo não é o corpo, é a mente. A solidão do desejo não atendido. O homem que se distancia do sexo por muito tempo pode sentir que algo dentro dele se apaga devagar. Não se trata apenas de tesão, trata-se de identidade, daquela energia vital que faz com que ele se sinta vivo. A ausência prolongada pode levá-lo a um estado de melancolia, não por falta do ato físico em si, mas pela ausência da intimidade, do toque, do olhar, da conexão. E então ele se fecha, constrói armaduras e aprende a viver sem. Mas algo dentro dele continua querendo existir. O corpo da mulher em silêncio. Para a mulher, o silêncio da sexualidade também fala, mas fala de outro jeito. O corpo feminino é feito de ciclos. Lua, mar, mistério. Quando o sexo desaparece, ele não apenas deixa de existir, ele recalibra os sentidos. O primeiro sinal, muitas vezes, é a diminuição da lubrificação natural. O corpo entende que não é mais necessário preparar-se para o prazer e começa a economizar recursos. A pele perde sensibilidade. A região íntima se fecha discretamente. Mas não se engane. A mulher não perde o desejo. Ela o enterra profundo em algum canto da alma. E lá, ele germina, mesmo na ausência. Desejo, culpa, silêncio e fome. Em algumas mulheres, o desejo aumenta com o tempo. É a fome de toque, de entrega, de se sentir viva. Em outras, a libido silencia. Não por falta de vontade, mas por medo, por trauma, ou simplesmente por se esquecer de como era se entregar. A ausência do sexo, para a mulher, pode mexer com a autoestima. Ela começa a se perguntar se ainda é desejada, se ainda é bonita, se ainda serve. E isso é cruel, porque o valor de uma mulher jamais esteve nas mãos que a tocam, mas no olhar com que ela se vê. Corpo, mente e emoções, tudo está conectado. Sexo não é só físico, é emocional, hormonal, psicológico, é química e alma. É um diálogo entre o que sentimos e o que expressamos. A ausência do sexo pode causar insônia, estresse, crises de ansiedade. Porque o sexo é uma forma de o corpo regular o sistema nervoso, liberar tensões, dissolver dores. Mas também é preciso dizer: ficar sem sexo não é doença. Não existe obrigação de transar para ser feliz. Existem fases, escolhas, momentos, ciclos. O problema não está em não fazer sexo.
está em não se tocar mais, não se olhar mais, não se permitir mais. O prazer não morre, ele espera. Tanto para o homem quanto para a mulher. O prazer é uma chama que pode diminuir, mas nunca se apaga por completo. Pode adormecer, pode se esconder, mas está lá, esperando o momento certo. Às vezes, não é preciso um parceiro para reacender essa chama. Às vezes, é preciso reconexão consigo mesmo, com o corpo, com a pele, com o desejo de viver. Um convite ao reencontro. Você que me ouve agora, talvez tenha se esquecido do calor que existe em si. Talvez tenha aceitado que o prazer não é mais para você. Ou talvez tenha sido machucado e se trancado. Mas eu te digo, o prazer não pertence a uma idade, a um corpo perfeito ou a uma vida ativa. O prazer é um direito. É a celebração da vida pulsando em você. E, se você quiser, ainda pode voltar. Devagar, no seu tempo, com respeito, com ternura, com coragem. Porque enquanto houver pele, haverá desejo. E enquanto houver desejo, haverá vida. Quando o corpo silencia, a alma também sente. Você pode até esconder do mundo o que sente. Pode sorrir por fora, trabalhar, cuidar da casa, dos filhos, das contas. Mas há partes suas que só você conhece. E é lá dentro que a ausência do toque começa a pesar. O impacto da abstinência na saúde emocional. O sexo não é só físico. É uma forma profunda de expressão emocional. E quando essa expressão desaparece, algo dentro de nós começa a se desconectar da vida. Para alguns, a abstinência traz tranquilidade e um alívio do estresse de relacionamentos difíceis. Mas para outros, ela se torna uma ferida invisível. A carência começa com um toque que falta. Depois, vira silêncio na hora de dormir. Vira um travesseiro frio. Uma saudade que nem sempre tem nome. E por fim, pode virar uma sensação de que algo está errado. Mas você não sabe exatamente o que. Na mente, os reflexos são silenciosos, mas profundos. A autoestima pode ser afetada. Será que alguém ainda me desejaria? O humor oscila. Dias bons parecem nublados. O sono perde qualidade, o corpo não descarrega tensão, e a ansiedade ganha espaço, o coração acelera, sem saber por quê. O cérebro, sem os hormônios do prazer que o sexo e o afeto proporcionam como dopamina, serotonina e oxitocina, começa a buscar compensações, comida em excesso, vício em telas, irritabilidade constante ou até isolamento. E o problema não é apenas a falta do ato, é a falta de contato. Contato com o outro. É, acima de tudo, contato consigo mesmo. Escolha ou circunstância. O peso da diferença. Há uma grande diferença entre quem escolhe a abstinência e quem a vive como um fardo. Quando a escolha, a pessoa está em paz, tem consciência da decisão, redireciona a energia sexual para outros projetos, arte, espiritualidade, autocuidado. É um silêncio sagrado. Quando a circunstância, a pessoa sente vazio, deseja, mas não se permite, ou não encontra espaço, ou foi ferida em medo. Nesse caso, a ausência vira prisão. E prisão nunca foi sinônimo de saúde. Retomar a conexão começa em você. Muitas pessoas acham que só podem voltar a sentir desejo quando alguém as tocar. Mas o toque mais importante é o que você mesmo pode oferecer a si. Antes de alguém acariciar sua pele, você precisa aceitar que ela ainda merece carinho. Antes de se abrir a um outro corpo, você precisa se reconciliar com o seu. Comece devagar. Tire 5 minutos do seu dia para fechar os olhos e respirar sentindo seu corpo. Toque sua pele com ternura. Não para se excitar, mas para reconhecer-se. Observe o que você sente. Ouça o que sua alma pede. Se você gostou do vídeo, comente. Compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse.